Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o desembargador aposentado Sebastião Coelho convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro a liderar um movimento por mudanças no Poder Judiciário, lembrando o ex-presidente que deveria fazer isso enquanto a perseguição contra ele não aumenta ainda mais. Coelho lembrou que Bolsonaro seguiu os ditames da Constituição e mesmo assim foi punido. O presidente Bolsonaro, e vou me referir assim a ele, pois é como nos referimos às autoridades que exerceram os cargos, ele cumpriu a Constituição, jogou, como ele dizia, dentro das 4 linhas. Tanto cumpriu a Constituição que não está no exercício do cargo, está fora. Ele perdeu os direitos políticos. O desembargador alertou: presidente Bolsonaro, aqui está falando um homem idoso, experiente. O desenho que está formado, a moldura desse quadro, é para uma prisão futura do senhor. Está desenhado. Eu sonhei? Alguém me contou? Não, é pela análise dos fatos que estamos observando. O senhor vai esperar ser preso? De dentro da prisão o senhor vai liderar? A história tem o registro dos heróis por lutas. O senhor lutou e está no lucro pela facada que o senhor levou. A história nos diz que você luta por uma causa e pode ganhar ou perder. Nessa caminhada, você pode ser preso, pode perder a vida, mas deixou plantada a semente de uma mudança. Sebastião Coelho explicou que a recuperação do Estado de Direito depende de mudanças no Poder Judiciário. Ele disse: a mudança que temos de fazer é inequivocamente a do Poder Judiciário. Se tivermos um Poder Judiciário que não está emocionalmente envolvido, não importa o governante. A Suprema Corte tomou gosto pelo poder, está governando o país. Uma PEC pode ir ao Supremo e o STF dizer que não é dessa maneira. Está correto isso? O desembargador aposentado lembrou da necessidade de visibilidade, inclusive internacional, para as perseguições que vêm ocorrendo no Brasil. A mídia internacional precisa ver. Então eu quero fazer um convite. Quero convidar Jair Messias Bolsonaro a liderar novamente as manifestações de rua para mudar o nosso sistema judicial. Desde a investidura no cargo, que não está correta, a Suprema Corte do Brasil ser composta por indicações políticas ou de amigos. Não está correto. Temos de fazer uma mudança geral nisso. STF julgar senadores e os senadores julgarem STF, e isso precisa ser mudado. Sebastião Coelho explicou: qual é a proposta que faço? Mudar a justiça, preservar o nosso Supremo Tribunal Federal. Não agrida um ministro em restaurante ou outro local, não é assim que se vence. Vamos lançar a hashtag mudar a justiça, atingir 50 milhões de pessoas, que tal? Quando estiver com seu senador, seu deputado, diga para ele: o senhor concorda em mudar a justiça? Fazer uma reforma para mudar o sistema de investidura no Poder Judiciário? Mudar a competência do STF, retirar os ministros do STF da composição do TSE, para que, quando houver recurso de decisões do TSE, ter juízes ministros que não participaram daqueles julgamentos. Se ele disser não, você já tem resposta para as eleições de 2024 e 2026. O desembargador conclamou: vamos perder o medo. Eu convido o presidente Jair Bolsonaro a assumir a vanguarda dessa mudança. Não queremos vê-lo preso. Se o senhor não puder, não vamos cobrar nada, entendemos. Outras pessoas se levantarão. Dá gosto de ver alguns parlamentares da Câmara, uns poucos do Senado, a luta que eles estão desenvolvendo. Vamos verificar uma data correta para sair às ruas de verde e amarelo? Meu coração sangra ao ver a instituição que amo perdida em suas vaidades e seus excessos. O desembargador Sebastião Coelho da Silva tornou-se amplamente conhecido da população brasileira ao anunciar ao vivo sua aposentadoria durante sessão do Pleno do Tribunal do Distrito Federal e Territórios. Ele explicou: há muito tempo não estou feliz com o STF. Quem não está feliz no órgão não pode continuar.
O desembargador relatou que tinha estado presente na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e disse que, no seu entender, o ministro fez uma declaração de guerra ao país. O desembargador acrescentou: "E eu não quero participar disso." Sebastião Coelho da Silva disse: "Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes e eu esperava sinceramente que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário que eu vi ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, um discurso que não agrega, e eu não quero participar disso." O desembargador acrescentou: "Enquanto eu estiver aqui, vou cumprir a Constituição, vou cumprir as leis e as decisões judiciais. Eu não vou cumprir discurso de ministro, seja ele em posse, seja em Twitter, seja em redes sociais. O magistrado tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação. E o magistrado foi feito, os juízes foram constituídos por Deus para fazer justiça e pregar a paz." Antes mesmo de sua declaração de guerra na posse no TSE, o ministro Alexandre de Moraes já tinha mandado, nos inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal, estourar jornais, mandando apreender todos os equipamentos, prender jornalistas, manifestantes, parlamentar e um presidente de partido, por crime de opinião, quebrar sigilos de parlamentares, cidadãos e empresas, proibir a manifestação de jornais, parlamentares e cidadãos nas redes sociais, proibir contato entre pessoas, proibir parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, entre muitas outras medidas tomadas sem respeito ao devido processo legal, sem acesso aos autos e sem lei anterior que define os supostos crimes sendo investigados. O ministro também apoiou a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, que mandou confiscar a renda de jornais e de comunicadores conservadores para impedir suas atividades. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. Ademais, como não há delimitação temporal ou especificação de vídeos, também houve bloqueio da renda de mais de 13 mil vídeos do canal Folha Política que foram produzidos pela nossa equipe e publicados ao longo dos últimos anos. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 24 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Então, por tudo isso, pessoal, eu acho que nós temos que perder esse medo e lutar para mudar a justiça. Eu não sei como é que faz, eu tenho um jovem amigo aqui que é da tecnologia que está me ajudando,
o Marcos Lira, nós vamos levantar uma hashtag mudar a justiça. Vamos fazer 50 milhões de pessoas mudar a justiça? Preciso fazer alguma coisa diferente, vai? Não, eu continuo. Então, como nós podemos fazer isso? Protestando e nos manifestando. Poderíamos fazer a manifestação em casa, como na Covid, ficar em casa? Poderíamos, mas não teria efeito, porque a mídia internacional precisa ver. Então, eu quero fazer um convite. Eu quero convidar Jair Messias Bolsonaro a liderar novamente as manifestações de rua para mudar o nosso sistema judicial. Desde a investidura no cargo, que não está correta, a Suprema Corte do país ser composta por ou indicações políticas ou indicação de amigos. Isso não está correto. Nós temos que fazer uma mudança geral nisso. Não está correto o Supremo Tribunal Federal julgar os senadores e os senadores julgarem os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso precisa ser mudado. O presidente Bolsonaro, e assim vou me referir porque é assim que nos referimos às autoridades que exerceram os cargos, ele cumpriu a Constituição, jogou, como ele dizia, dentro das 4 linhas, tanto cumpriu a Constituição que não está no exercício do cargo novamente, está fora, cumpriu a Constituição. Mas ele perdeu os seus direitos políticos. O presidente Bolsonaro, olha, aqui está falando um homem idoso, experiente. O desenho que está formado, a moldura desse quadro é para uma prisão sua futuramente. É para uma prisão sua. Isso está desenhado. Alguém me contou isso? Eu sonhei, tive uma revelação? Não. É análise dos fatos que nós estamos observando. E o senhor vai esperar? O senhor vai esperar ser preso? De dentro da prisão, o senhor acha que consegue liderar? Presidente Bolsonaro, escute o que eu vou lhe dizer. A história tem os heróis, o registro, por lutas, e o senhor já lutou pela covardia que fizeram, o senhor está no lucro, né? Daquela facada que o senhor levou, não é? Mas a história diz que você luta por uma causa, você pode ganhar ou perder. Nessa caminhada da luta, você pode ser preso, qualquer um de nós pode ser preso, pode perder a vida, mas deixou plantada aquela semente para a mudança. E a mudança que nós precisamos fazer é, inequivocamente, a mudança do poder judiciário. Eu não estou preocupado com a política, realmente não estou, porque se nós tivermos um poder judiciário que não está emocionalmente envolvido, não importa qual governante que esteja. Agora, a nossa Suprema Corte atual, como eu disse no começo, tomou gosto pelo poder. A Suprema Corte hoje governa o país. Estão votando hoje a PEC, não sei se vai ser aprovada da reforma tributária, se aprovar na Câmara ou no Senado, isso pode ir ao Supremo, e o Supremo pode dizer não, não é dessa maneira. Está correto isso? Não está. Então a nossa luta é para mudar o país. E vejam como é importante lutar e ter resultado. Ontem, nesse primeiro fórum de debate dos familiares dos presos do 8 de janeiro, o advogado Dr. Bruno mostrou, lá estavam 2 crianças, uma criança de 3 anos e uma criança de 8 anos, cujos pais estavam presos desde o dia 8 de janeiro. E essas crianças cuidadas por uma irmã mais velha de 20 anos de idade. Os pais presos.
Veja quando se fala tanto de proteção à criança. Pais presos, as crianças cuidadas de uma irmã de 20 anos que ainda está numa fase da vida que ela própria precisaria ser cuidada. Hoje, agora à tarde, o Dr. Bruno mandou uma mensagem dizendo que a mãe foi solta, foi concedida liberdade a ela. Por quê? Porque fruto da exposição, qualquer pessoa, o mínimo de sensatez, mas como é que pode prender o pai e a mãe e deixar abandonada? Não quero cansá-las, eu quero deixar o recado. Qual é a proposta que eu faço? Que nós levantemos uma hashtag, acho que é esse que fala, eu não sei como é que faz isso. Mudar a justiça. Mudar a justiça. Preservar o nosso Supremo Tribunal Federal. Peço a todos vocês, não agridam nenhum ministro, nem restaurante, e nem o local. Não é assim que se vence. Não é? Mas vamos lançar essa hashtag, mudar a justiça. E vamos atingir 1 milhão de pessoas? Que tal 58 milhões de pessoas dizendo mudar a justiça? Mudar a justiça. Vai começar o recesso parlamentar. Os deputados e senadores vão para as suas bases. Quando você estiver com o seu senador, com o seu deputado, diga para ele: deputado, senador, o senhor concorda, o senhor topa, o senhor quer mudar a justiça? Fazer uma reforma para mudar esse sistema de investidura do Poder Judiciário? Mudar a competência do Supremo Tribunal Federal? Retirar os ministros do Supremo Tribunal Federal da composição do Tribunal Superior Eleitoral? Fazer uma outra composição para quando houver o recurso das decisões do Tribunal Superior Eleitoral, já ter juízes, ministros que não participaram daqueles julgamentos? Você faz essa pergunta para o seu deputado e para o seu senador. Se ele disser, eu topo, vamos mudar, você renova a esperança. Se ele disser não, você já tem a resposta para ele próprio ou para o candidato dele nas eleições de 2024 e para as eleições de 2026 e 2024. Não é? Então a proposta que eu faço é essa. Vamos perder o medo. Eu convido o presidente Bolsonaro a assumir a vanguarda dessa mudança, porque nós não queremos vê-lo preso. Presidente, nós não queremos vê-lo preso. Não é? Mas se eu entendo suas posições. Se o senhor, por vários motivos, não puder, nós não vamos lhe cobrar nada. Outra pessoa se levantará. Outras pessoas se levantarão. Olha, dá gosto de ver alguns parlamentares da Câmara dos Deputados e os poucos do Senado. Pouquinhos. A luta que eles estão desenvolvendo. Então a proposta é essa: vamos perder o medo? Vamos verificar uma data correta para sairmos às ruas, colocando o nosso verde e amarelo e a hashtag mudar a justiça. Quando for na manifestação, evidentemente que cada um poderá propor mudança de outras coisas, mas a proposta que eu faço é essa. Por quê? Porque o meu coração sangra de ver essa instituição que eu amo tudo perdida. Está perdida em suas vaidades e nos seus excessos. Quero dar mais uma contribuição. Olha, o que os senhores já fizeram até agora merece uma apuração. Não é só mudar lá no futuro, é verificar os abusos que já foram cometidos até agora. E eu quero fazer um apelo novamente a você, brasileiro, a você, eleitor.
Quando o seu deputado for para a base, você pergunta para ele, agora deputado, não é senador, só deputado. Deputado, o senhor já assinou a CPI do abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral? Proposta pelo deputado Marcel Van Harten, que é uma pessoa extraordinária, um brasileiro extraordinário do Rio Grande do Sul. O senhor já assinou, deputado? Eu conto com a assinatura. O deputado Marcel, que esteve ontem no evento, lembrei do nome para citar, agora, disse-nos que faltam 21 assinaturas. Que tal você pedir para o seu deputado, na sua igreja, irmãos evangélicos, irmãos católicos, irmãos espíritas, povo cristão do Brasil, mas eu me refiro ao evangélico, que é o meu núcleo. Você já perguntou para seu deputado evangélico se ele já assinou a CPI do abuso de autoridade? Mostre para ele a importância, porque esses senhores, essas pessoas precisam ter algum controle. Quem poderia controlar? O Supremo Tribunal Federal. O Senado da República, o Senado Federal, chamando de Senado da República, mas o termo correto é Senado Federal. Tem feito? Não. Senadores que clamam, olha, presidente Rodrigo Pacheco, desenterre um desses milhares, sei lá quantos pedidos tem lá no Senado, para investigar atos concretos praticados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o que é que o senador Rodrigo Pacheco diz? Jamais abrirei. Então, ele deixa um caminho livre. Povo mineiro, vou falar uma brincadeira com vocês. Ora, vou te falar, vocês poderiam ter mandado a ex-presidente Dilma para Brasília. Deveriam. Teria sido melhor mandar o senador Rodrigo Pacheco, que é uma pessoa, senador Rodrigo Pacheco, o senhor vai ser cobrado pela história. O senhor está obstruindo o andamento do país quando o senhor segura todos esses pedidos, o senhor dá essa carta branca para os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, meus amigos e amigas, vocês que têm redes sociais, eu estou vendo aqui que entrou a deputada Bia Kiss. Agradeço a presença, deputada Bia Kiss. A senhora é uma pessoa que tem o respeito da população de Brasília o trabalho que desenvolve, o destemor. A senhora é uma mulher de coragem. Eu tenho certeza que se a senhora fosse chamada de covarde, em qualquer circunstância, Vossa Excelência responderia na lata para que ele chamasse de covarde, né? A senhora é uma pessoa que tem o respeito da população brasileira, mas daqui nós de Brasília que a conhecemos. E vou dar um testemunho. O jornalista Alexandre Garcia, ele diz de público: votei na deputada Bia Kiss. Precisa da maior referência do que essa? Alexandre Garcia, da sabedoria dos seus 82 anos, que ele mesmo conta, não é? Dizendo: eu sou eleitor da deputada Bia Kiss. Então, deputada, não sei se a senhora entrou aqui no início da live. O que eu estou propondo é uma hashtag mudar a justiça. Porque se nós não tivermos uma justiça em que o país confie, que a população confia, e a população brasileira hoje não confia no Poder Judiciário, e é uma lástima. Por que é uma lástima? Porque o juiz de primeira instância, pessoal, eu fui presidente da Associação de Magistrados de Brasília 2 vezes. Fui vice-presidente da Associação Nacional, que até tem um grupo de juízes que querem a minha expulsão da associação. Olha, se me expulsarem, eu vou pedir a devolução de tudo que eu paguei nesses quase 32 anos. Eu quero tudo de volta com juros e correção monetária. Vou fazer uma boa poupança. Então, estou propondo, deputada Bia Kiss, que nós façamos imediatamente uma mudança da forma de investidura e das competências do Poder Judiciário, que a população não aguenta mais esse arbítrio que está sendo praticado. Nas ditaduras nós temos o pensamento único, não é? As ditaduras todas têm o controle do Poder Judiciário. É pensamento único.
O nosso país, temos hoje a usurpação da competência pelo Poder Judiciário. Ele próprio está impondo, cerceando os direitos. Os ministros dizem com toda a desenvoltura: olha, a liberdade de expressão existe, mas é até determinado lugar. Isso não está correto, não está correto. Vamos perder o medo. O medo não é de Deus. Nós podemos ter cautelas, mas nós temos que vencer o medo. Você vai tirar a carteira de habilitação, eu falando carteira, né? Eu sou antigo, né? Você não tem medo de dirigir? Tem, mas você tem que vencer o medo para conseguir a sua habilitação. Então eu proponho isso. Vamos vencer o medo. E quero dar uma palavra para os líderes evangélicos desse país. Os senhores e senhoras não fizeram tantas manifestações do Palácio do Planalto, na esplanada dos ministérios, clamando pelo Brasil, abençoando o Brasil? Por que esse silêncio agora? Lideranças evangélicas do Brasil, por que esse silêncio? Os senhores estão com medo também? A Bíblia não diz que viver é Cristo e morrer é lucro? Ou será que a Bíblia serve só para dar exortação na igreja? Chegar no culto de estudo e dar exortação na igreja? Bancada evangélica do Congresso Nacional, bora fazer manifestação. Diga ao seu povo: vamos perder o medo, vamos lutar para mudar a justiça. Mudar a justiça. E nós temos que cobrar desses pastores omissos. Não querem perder membros da igreja? É isso, pastores? Não querem perder membros? Eu estou convidado para uma palestra no próximo sábado. Só não digo a igreja porque não estou autorizado. E eu vou falar, não sei, o mês que eu estou falando aqui, vou cobrar as lideranças evangélicas de Brasília. Eu estou cobrando os senhores. Deixe o medo de lado. Esse tipo de medo se revela em covardia. Aí é uma covardia. Vamos deixar o medo? A esperança, ela supera o medo. Eu estou aqui com meus netos na minha residência, que moro em outro estado, não vou dizer aonde, porque algumas pessoas falam: Sebastião, cuidado com a tua família. Olha, gente, tudo que eu falei até hoje é público. Eu não tiro uma vírgula do que eu falei até hoje. Eu reafirmo tudo que falei e estou à disposição para falar mais pelo meu país, sempre com respeito, sempre defendendo as instituições, mas criticando, porque o Código Penal diz que o exercício da crítica não é crime, você não pode ofender. E eu peço, volto a dizer, eu quero mudar o nosso sistema de justiça, mas eu não quero qualquer ofensa aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, ou a qualquer juiz, que infelizmente o juiz de primeira instância e os desembargadores hoje, eles são vistos no mesmo pacote. No mesmo pacote. Como assim? Nós vamos estar no mesmo pacote? Eles vão estar? Agora estou, como diz o militar, na reserva, né? Agora estou aposentado, né? Se cobra também porque eles não falam, não pode, gente. Não pode. Ah, e tem mais um órgão que eu não falei, hein? Que precisa ser mudado. Conselho Nacional de Justiça. Se transformou agora em legislador com as suas resoluções para dizer que o juiz não deve aplicar, como o juiz deve aplicar o que está escrito no Código Penal, no Código de Processo Penal, no Código Civil, no Código de Processo Civil. Isso não está correto, não é? Então foi um prazer muito grande estar com vocês. Essa minha proposta é uma proposta de pacificação do país, porque quando
todos nós, a população, estivermos confiante no nosso poder judiciário, a pacificação acontecerá. Eu desejo a vocês e aos seus familiares, para todos vocês, um país de paz, de harmonia. Vamos orar por todos os governantes, porque quando o governante vai bem, o povo vai bem. Eu desejo para vocês, especialmente, que orem a Deus, cada um na sua crença, para afastar o medo. E o convite está feito ao nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para liderar esse movimento e tirarmos o nosso país da letargia. Eu creio em Deus, creio na família, creio na minha pátria e creio na justiça. Eu creio na justiça que eu servi com tanto amor por todos esses anos.